Como eu organizo os meus estudos? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo muito no Instagram. Vocês estão falando o tempo todo comigo sobre essa vida de estudos, então eu resolvi trazer esse assunto aqui para o YouTube também. Quem sabe a gente começa uma série de vídeos falando sobre essa vida de estudos, né? É um tema que eu gosto muito e que eu sei que vocês também gostam, mas ao mesmo tempo existe muita dúvida, né? Sobre como fazer, o que estudar primeiro, como se organizar, porque afinal de contas, ninguém aqui pode parar de trabalhar, dedicar uma vida inteira somente para ler e estudar. A gente tem muita tarefa, a gente tem muita coisa, e como é que a gente concilia os estudos no meio dessa vida muito corrida que a gente vive, né? Pois bem, então, nesse primeiro vídeo eu resolvi vir aqui para a gente conversar sobre algumas ideias. Vou compartilhar com vocês o que eu estou fazendo, mas deixando claro que é o que eu estou fazendo agora, porque constantemente eu vou mudando a forma como eu estudo, vou aprimorando, adequando, e pode ser que tudo que eu falar para você hoje aqui não sirva exatamente certinho para sua realidade, mas são ideias que você pode pegar para, adequar com a sua vivência, com a sua realidade, até mesmo com os seus objetivos, que podem não ser os mesmos objetivos que o meu, né? E assim a gente vai se adequando. Mas além de seguir um passo a passo, além de seguir dicas, para mim, o mais importante desses vídeos é o fato de que existe alguém parecido com a gente. Isso para mim é muito importante. Toda vez que eu me sinto um pouco louca de estar exagerando ou de estar estudando muito, existe um julgamento, né? Se a gente sabe que existe, eu recebo constantemente de pessoas que convivem comigo a pergunta de: pra quê? Pra que você tá estudando tanto? Pra que isso? Né? Assim, tá, mas você já não fez faculdade, já não fez mestrado, e aí, você quer mais o quê? Quando vai parar de estudar? Eu recebo muito essa pergunta. Carol, mas mais uma pós-graduação? Pra quê? Você não aprendeu nada nas outras? Então, pra estar fazendo uma pós nova? E não é isso. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de estar envolvida, e muitas pessoas não entendem que essa é uma necessidade que a gente tem, né? E as Matildas, vocês, as minhas alunas, enfim, todo mundo que tá aqui também se identifica com isso. Às vezes quem convive com a gente não entende que isso pra gente é importante. Estudar é uma das prioridades, mesmo às vezes a gente já tendo uma graduação, uma pós-graduação, ou até mesmo uma profissão já bem instalada ali, né? Então, o fato de estudar é mais do que somente estudar para ter uma profissão, mas é estudar para enriquecer realmente o nosso espírito, né? A gente tem essa necessidade interna. Então, se você passa por isso, sinta-se abraçada e não se sinta julgada, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Bom, o que eu quero deixar claro com vocês aqui é o seguinte: dependendo da rotina que você tem, se você trabalha fora ou se você trabalha em casa, mesmo trabalhando em casa, eu às vezes, por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo à tarde, numa sexta-feira. Então, beleza, estou trabalhando de casa. Existem momentos que eu não vou para o escritório, mas estar aqui com vocês também é um trabalho. Então eu gosto de pensar o quê? Em horário comercial, horário de trabalho, eu não estudo e leio nada que seja além dos temas do meu trabalho. Por exemplo, se eu estou estudando a Rússia, que é algo que eu estou me dedicando muito esse ano, né? A literatura russa, estudar o próprio país. Eu não vou estudar a Rússia 3 horas da tarde na sexta-feira, nem 10 horas da manhã numa quinta, sabe? Eu não vou estudar nesses horários que seria o horário do trabalho. Nesses horários do trabalho, que para mim é umas 8 e pouco da manhã até meio-dia, e de 1h30 às 6 da tarde, se por um acaso eu for parar para estudar nesses momentos, eu vou estudar algo que tenha a ver com a minha profissão. No caso, plantas medicinais, fitoterapia, aromaterapia, algo que eu possa, até mesmo marketing, né, que eu possa enriquecer o meu trabalho. Então, se eu for estudar nesses momentos de trabalho, é algo que tenha relação com este momento, certo? Depois desses horários, então, por exemplo, de manhã bem cedinho,
Eu gosto de ler, eu vou ler qualquer coisa, eu vou ler o que tá ali no cronograma dos clubes de livro que eu participo, né? Então, das 6, quando eu acordo até umas 8 horas, eu vou ler coisas aleatórias. Depois do meio-dia, sobra um tempinho, também eu me permito ler coisas diferentes. E à noite também. Então, eu gosto de ter essa definição para que eu não bagunce muito a minha mente, porque aí não fica aquela coisa, sabe? O que eu vou estudar hoje? O que eu vou ler agora? Não, eu sei que, opa, é à tarde, eu tenho uma folguinha e eu posso ler, mas são 4 horas da tarde, eu vou ler algo da minha profissão. Chegou às 6, eu posso colocar um curso aleatório de um outro negócio que não tem nada a ver. Eu gosto muito de pensar nisso, porque aí, enfim, a gente organiza, né, assim, a nossa mente de uma forma um pouco mais clara, certo? E aí, definido isso, eu fiz e coloquei na capa da minha agendinha um cronograma. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês, não sei se vai dar para enxergar direitinho, mas aqui eu coloquei os dias da semana, então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, certo? Manhã, tarde e noite. E aí, o que eu pensei? Bom, segunda-feira, segunda é dia que eu tô no escritório. Então, manhã e tarde, escritório, ok. Noite, à noite na segunda-feira, eu tenho aula do curso de fitocosmética, por exemplo, né? As mentorias. Mas existem duas noites de segunda por mês que eu tô livre. O que eu posso fazer nessas 2 noites por mês? Então, eu tenho o Projeto Care, por exemplo, que é uma comunidade que eu participo. O Projeto Care tem a cada 15 dias um encontro ao vivo. Opa, então o Projeto Care à noite. Pode ser que eu não consiga pegar o ao vivo, mas nessa noite da segunda-feira eu vou assistir uma aula gravada desse conteúdo, certo? Terça-feira. Terça é um dia que eu fico mais ou menos em casa. Então, durante o dia, eu vou me dedicar em alguma coisa que tenha a ver com a minha profissão e à noite eu vou fazer algum curso. No caso aqui, eu coloquei para estudar filosofia na terça-noite. Na quarta, à noite, eu vou estudar alguma aula da minha pós-graduação ou eu vou ver alguma coisa que tenha a ver com saúde. Então, opa, quarta à noite, sobrou um tempinho, eu vou estudar sobre saúde. E assim sucessivamente. Sábado e domingo, eu deixo esses dias para estudar sobre relacionamento e desenvolvimento pessoal. Porque são os dias que eu gosto mais de estudar sobre isso, sobre o casamento, sabe? Essas relações, sobre o plano yin até mesmo, feminino, masculino, eu deixo para estudar sempre no sábado e no domingo. Isso aqui, e ter impresso, ter isso aqui no mural, no seu quarto, no seu escritório, facilita muito para você não ter que ficar pensando, ok, e agora? O que eu vou estudar? Sabe aquele branco assim? De que, meu Deus, eu tenho muito curso para fazer, eu tenho muita coisa que eu comprei, muita aula, o que eu vou ver por primeiro? Essa ideia não é interessante, porque você chega na frente do computador e você começa a vasculhar, né? Você começa a entrar em 1000 cursos, você fica, agora eu queria ver esse, acho que não, vou ver o outro. Abre aquele curso, não tô afim de ver esse. Abre o YouTube, até você encontrar uma aula que você gostaria, você já viu um vídeo de bichinho, você já viu um vídeo engraçadinho, você já conversou com fulano no WhatsApp, você já abriu o Instagram e já se passaram ali 3 horas e você não estudou. Então, ter essa organização faz você economizar energia pensando no que estudar. Você sabe que se é quarta-feira você vai estudar o curso tal. E aí você senta na quarta-feira para fazer isso. Às vezes a gente fica um pouco sem vontade de estudar aquilo que foi programado. Isso acontece, então nesses momentos que eu fico tipo, agora eu não queria ver esse curso, eu queria ver outra coisa. Aí eu dou foco para aqueles cursos que eu comprei e estão com a data expirando. Então, ele vai acabar esse mês. Então eu vou naquele curso e estudo mais ele para que eu não perca o acesso àquele conteúdo. Mas essa organização minimamente, né, é muito interessante para você conseguir não gastar energia pensando no que estudar. Ok? Um outro ponto que eu queria falar aqui com vocês é na utilização de cadernos. Então eu tô aqui com 2 caderninhos, por exemplo, só para mostrar para vocês o seguinte: eu uso um caderno grande para cada coisa que eu estudo. Antigamente eu fazia o quê? Um caderno de marketing. Então aqui eu fazia divisões, né? Colocava post-its
e dividia todos os cursos de marketing. E aí eu tinha um para desenvolvimento pessoal e outro para saúde. Só que como eu compro muito curso e eu faço muita coisa ao mesmo tempo, acabou saturando. Então eu deixava uma ou duas matérias para um curso e acabava que essas matérias, essas folhas eram usadas, mas o curso ainda estava na metade. Então começou a bagunçar. Agora eu estou dividindo mais. Então esse aqui, por exemplo, é sobre filosofia. É um caderno que eu uso para estudar a Sociedade da Lanterna, que é um curso, né, um acompanhamento do professor Denis, e é um caderno que eu uso para isso. Estou usando poucas folhinhas ainda, só que no comecinho, mas como eu não vou parar de estudar filosofia e nem vou sair da sociedade tão cedo, ele vai ser usado por anos a fio e tem folha sobrando, certo? Esse outro aqui, a mesma coisa, e eu gosto muito dessas etiquetas. Essas são etiquetas que a gente usa no escritório para mandar os produtos e eu gosto de colocá-las no caderno para identificar. Esse aqui, por exemplo, são de aprendizados católicos. Eu tô começando a estudar mais a questão da igreja, né, da Bíblia, do catolicismo em si, e eu peguei um caderno só para isso. Então aqui eu vou escrever tal coisa. Isso aqui ajuda muito na hora de você se organizar. Ah, eu fiz um curso X, tem uma informação muito bacana que eu preciso. E aí você fica lá no meio de um monte de caderno procurando informação solta. Não, você sabe onde tá porque você tem o caderno tal para tal curso. Se for um curso rapidinho, vale a pena, né, um curso mais curto, vale a pena você pegar um caderno e fazer algumas divisões. Se for um acompanhamento, uma comunidade, algo que você não vai parar de estudar tão cedo, vale a pena você comprar um caderno para cada coisa. Eu tenho aqui em casa, assim, mais ou menos uns 15 cadernos desses. Toda vez que chega alguma caixa da Amazon, o pessoal fala, ih, mais um livro, mais um caderno. Já virou uma piadinha aqui em casa no escritório, porque realmente eu tenho muitos, mas isso daqui facilita muito, porque eu vou lá, pego um caderninho rapidinho, escrevo tudo, depois eu encontro a informação fácil, rápido, e isso ajuda muito. Outro ponto, eu tenho 2 fichários além dos cadernos. Parece um pouco, né, assim, uma loucura, disse que isso aqui muita gente julga, porque parece muita coisa realmente. Mas olha só, eu tenho um fichário que é para clubes de livros e eu tenho outro fichário que é para estudos sobre saúde. Por que eu fiz isso? Porque os estudos sobre saúde, por exemplo, eu vou estudar as plantas medicinais, eu vou estudar aromaterapia, e aí eu vou colocar tudo em caderno. Eu participo de muito curso na área da saúde, mas assim, pelo menos uns 15 cursos. Eu ia ter que ter 15 cadernos. Então, o que eu fiz? Eu tenho um caderno da pós em aromaterapia, eu tenho os cadernos velhos de fitoterapia e agora eu comecei a colocar as coisas aqui nesse fichário. Então, por exemplo, aqui, olha só, eu tenho essas divisões no fichário. Então, estudos sobre fito. Quando eu vou estudar sobre uma planta, eu coloco aqui na aba de fito. Estudo sobre aromaterapia, estudo do projeto Care. Então, eu vou colocando aqui, eu não preenchi todas ainda, eu vou preenchendo, vou escrevendo e assim eu encontro também mais fácil, né? E esse aqui, de clube de livro, é a mesma coisa. Eu até posso fazer um vídeo depois explicando um pouco mais como é que eu organizo os clubes. Mas olha só, eu tenho uma divisão então para clubes de livros ou livros aleatórios que eu estou lendo, que são russos. Então essas abas aqui eu divido conforme a localidade, a origem daquele livro. Então livros russos, eu vou colocar as informações e os estudos sobre eles aqui. Seguindo, livros romanos, então, opa, aqui é a parte de livros romanos. Um pouquinho mais para frente, livros franceses, livros americanos. Então, é um livro que eu tô lendo, por exemplo, A Letra Escarlate. A Letra Escarlate é um livro americano, então eu vou escrever sobre esse livro aqui nessa página. Então, assim eu consigo me organizar, até mesmo lembrando de onde que é esse livro, de onde que é esse autor,
e eu não preciso ficar procurando, né? Assim, a minha organização é sempre para facilitar a vida. Então, eu tô lendo o Corcunda de Notre Dame. Beleza, eu não tenho um caderno do Corcunda, porque eu vou usar o quê? 4 ou 5 folhas para escrever sobre esse livro. Então, eu organizo ele no fichário e onde? Lá na página, na página não, nas pastinhas dos franceses. Então, lá vai ter Napoleão, lá vai ter o Corcunda. Então, eu consigo encontrar muito, muito, muito mais fácil. Outra dica, que é uma dica que eu recebi da minha amiga Carol, que eu tô sempre falando com vocês, que é minha sócia do clube, é a dica de fazer um diário de bordo. Olha só, aqui eu tenho o diário de abril e agora eu tô começando o diário de maio. Como é que é isso? Aqui você vai colocar tudo que você estuda. Então, por exemplo, no dia 3. No dia 3 eu fiz uma aula, então aqui eu faço divisões, olha. Primeira parte, o que? Segunda parte, o título da aula, ou livro, ou documentário, ou filme que eu vi. Depois, o local e depois a área de estudo que ele corresponde. Então, por exemplo, dia 3 eu fiz uma aula sobre feminilidade e cuidados com a casa, no curso Manual do Relacionamento, e qual área? Que é a área do plano IN. Olha só, tá aqui. E assim eu vou anotando. Então, eu vou ver uma aula sobre Dostoiévski, né? Lá da Rússia. Beleza, eu vou anotar aqui. A aula sobre Dostoiévski, local YouTube, área literatura russa. Pronto. No final do mês, quando você tiver essa página inteira, né? Usando até atrás, às vezes, depende tudo que você está estudando, e anota tudo. Eu li 3 livros diferentes durante o mesmo dia. Anota, dia 5, eu li esse livro. Depois você olha para isso aqui e você consegue entender onde que está o teu foco de estudo. Às vezes você precisa estudar muito mais sobre fitoterapia. Mas você olhando para isso aqui, você viu que você está lendo e estudando muito mais sobre literatura inglesa e não sobre fitoterapia. Ou você está estudando muito mais sobre marketing e não sobre aromaterapia, que é a sua área. Então você consegue ter um mapeamento de onde está indo a sua atenção, o seu foco, e isso serve como um registro, realmente, né? O nome é diário de bordo, isso aqui ajuda muito. Eu fazia no mestrado já, de uma forma diferente, como se fosse um diário mesmo, mas assim, nessa forma de esquema, dividido, é muito mais fácil. E eu deixo ele na ponta do fichário, então também não preciso ficar procurando onde que tá essa folha. Dá para você deixar, por exemplo, num mural, se você tiver, né, no escritório, enfim, que funciona também, certo? Uma outra dica para finalizar é sempre, eu gosto muito de carregar essa minha pastinha para cima e para baixo por onde eu vou. É uma pasta onde ela tem algumas divisões, eu mandei fazer, ela não é comprada pronta. Então aqui, claro, que tem um monte de coisa, né? Porque eu acabo, não tô saindo tanto de casa, então eu tô deixando mais em casa. Mas aqui tem folhas, tem anotações, tem marca-páginas, e aqui dentro você pode colocar os seus livros. E aí você consegue, né, deixar até uma caneta, um marca-texto, enfim. Você sai de casa, pode levar a sua pastinha, e aí quando você tiver 5 minutinhos esperando alguém, fazendo alguma coisa, você já tem o seu livro junto, pode aproveitar esse momento, né? Você não perde essas oportunidades de estudar. Então eu trouxe um monte de dicas aqui para vocês do que eu tô fazendo, mas tem muito mais do que isso. Existe uma organização para cada clube de livro, existe um estudo, né, sobre cada área. Então eu dividi, por exemplo, as áreas de meu interesse esse ano. Posso fazer um vídeo para mostrar isso para vocês. Mas, assim, questões de organização, então, como eu falei, pode fazer sentido para muita gente, para você talvez pode não fazer sentido, ou você pode pegar uma dica e outra, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado ideias, e se você gostou, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber e trazer mais conteúdos relacionados a essa vida de estudos que a gente gosta tanto, tá bom? Um grande beijo e eu vejo você no próximo vídeo. Até!